Olá, começa agora o programa 6 Minutos. Nossa convidada de hoje é a advogada Tânia Fayad, que vai conversar com a gente sobre assédio moral. O que é o assédio moral? Podemos chamar o assédio moral de um conjunto de atos, atitudes, palavras que possam levar o empregado a uma diminuição até adoecer no ambiente de trabalho. Claro que isso de forma repetitiva. São atitudes que de forma repetitiva podem diminuir este empregado a tal ponto, levando à perda do trabalho, à perda do emprego. Existe um ambiente propício para que aconteça o assédio moral? Olha, como hoje nós estamos vivendo essa questão do desenvolvimento tecnológico, essa questão nas empresas que querem muito lucro, a questão da competitividade, leva o indivíduo a tratar aquele ser, aquele empregado, como uma coisa e não como um ser detentor de direitos. E isso é um ambiente propício para que ocorra o assédio moral e muito mais comum do que nós possamos imaginar. A competitividade, ela pode acelerar esse processo? Muito, muito. A competitividade pode acelerar e agravar essa situação, porque aquele empregado, aquele trabalhador, ele fica com medo de perder o seu trabalho, ele começa a se sentir realmente incompetente, a se sentir diminuído, a ponto de causar grandes danos àquele ambiente, àquele local do trabalho. Existe alguma diferença para o direito do assédio moral do chefe para o subordinado ou o inverso e até entre colegas? O direito classifica hoje o assédio moral em duas categorias. Existe o assédio moral vertical e o horizontal. No vertical, pode ser de forma ascendente ou de forma descendente. Eu gostaria aqui de fazer uma passagem rápida. O ascendente é menos comum, que é aquele do inferior hierárquico em relação ao seu chefe ou seu empregador. No sentido de que aquele empregado começa a ridicularizar o chefe, dizer que ele não entende nada, espalhar comentários, se recusar a obedecer algumas ordens. E esse chefe realmente pode começar a ser afetado por isso. Não é muito comum. O mais comum é o assédio moral na forma descendente, que é do superior hierárquico para o seu inferior. E isso é o que tem de mais comum atualmente nos ambientes de trabalho, que seria esvaziar funções, dizer que ele não é competente, fazer alguns comentários a respeito dele em relação aos colegas. Outra coisa muito comum é mudar o mobiliário daquele empregado sem que ele tenha sido consultado antes ou comunicado. Ele chega para trabalhar e o local de trabalho dele não é mais aquele, é outro. Em relação ao assédio moral entre os colegas, seria como bullying? Sim, existe alguma semelhança com o bullying. Porém, como o bullying é conhecido como ele pode ser grupo de pessoas na forma física ou moral, já no ambiente de trabalho nós podemos dizer que o assédio moral na forma horizontal seria no sentido de ridicularizar o colega perante os demais, na frente de todo mundo, às vezes comentários preconceituosos, xenófobos, questão da opção sexual, e esse colega começa a ser diminuído de tal forma que ele não consegue mais trabalhar ou, às vezes, chega até mesmo a adoecer. A empresa ela pode se defender do assédio moral entre os funcionários? Pode. Ela tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque ela sofre a consequência de muitas condenações, que é o que tem acontecido. Condenações, ela sofre prejuízos econômicos e financeiros muito grandes. Aliás, toda a sociedade sofre com essas condenações de assédios morais. Por quê?
porque esse trabalhador, a princípio, ele vai ser amparado pelo empregador durante 15 dias, que é a empresa quem paga o seu salário. Após, ele vai buscar ajuda, auxílio previdenciário, que vai arcar com benefícios, muitas das vezes, de uma pessoa ainda jovem, que não contribuiu tempo suficiente. E tem a questão da saúde pública, que sofre muito com isso também e vem aumentando muito os custos pela sociedade. A empresa tem que buscar formas, através da administração, do médico do trabalho, para que avaliem se esse tipo de situação está ocorrendo no ambiente do trabalho, para propiciar a esses trabalhadores um ambiente sadio, garantindo assim o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Como o trabalhador pode se defender do assédio moral? Primeira coisa, ele tem que buscar ajuda profissional, uma avaliação psicológica de realmente saber se ele está sendo afetado por isso. Isso é um assédio moral mesmo, porque vira um modismo, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de característica. Mas, enfim, avaliado se ele está sofrendo de um estresse, de insônia, dor de cabeça, e isso é causado por um assédio moral, ele deve buscar a justiça, sim. Muito obrigada. E o programa 6 Minutos termina aqui. Até a próxima edição.